dia a todos. Agradecendo mais uma vez, a presença de todos, a presença dos nossos amigos internautas. Hoje a página será transmitido pela página do Facebook do Pátria do Evangelho e depois ela é gravada e colocada à disponibilidade para quem quiser assistir no YouTube. Então todas as nossas exposições elas são gravadas e armazenadas lá na nossa página no YouTube. Então, antes de a gente começar, só lembrando que as nossas exposições públicas são todos os domingos, das 9 às 10 da manhã, com a exposição de o Livro dos Espíritos e depois o passe presencial. Às segundas-feiras à noite, a partir das 10 para as 8, também com a exposição daí sobre a doutrina espírita, temas de diversos livros, sempre voltados para a orientação e para a prática da doutrina espírita, e depois com os passos presenciais também. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, que a gente tem um plantão de passes, onde é feita uma leitura do Evangelho e posterior passes presenciais, e também o nosso bazar permanente. E daí depois de forma remota, às quartas-feiras e quintas-feiras à noite, das 8 às 9 horas, estudo online. Então, para quem quiser se interessar em participar desses estudos, basta colocar o nome e disponibilizar o nome e o número de WhatsApp, a gente inclui ele no nosso grupo e depois no dia, alguns minutos antes, é informado a página, o link para você poder acessar. Como o link a gente participa pelo Google, então a gente precisa de disponibilizar sempre no dia dos trabalhos. Então hoje, para dar continuidade ao nosso estudo, a gente vai finalizar o capítulo 1 do livro 2, entre as questões 128 e 131, que fala sobre anjos e demônios. Mas antes da gente poder iniciarmos então o estudo dessa manhã, eu convidaria a todos para que nesse momento, onde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, pedimos a vossa permissão, e agradecemos mais uma vez a essa casa que há tanto nos ajuda, aos trabalhadores da casa, aos nossos mentores espirituais, que há tanto prepararam esse ambiente, para quando a gente pudesse chegar aqui, sentisse essa onda de amor, essa onda de afeto, esses raios, essas energias que advêm do alto, que com certeza vão nos intuir no melhor entendimento da lição dessa manhã. Então, nesse sentido, Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa presença sempre, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais um estudo essa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, como dito, a gente vai falar um pouquinho hoje, então, para finalizar o capítulo 1 do livro 2 de O Livro dos Espíritos. Então, a primeira pergunta que Kardec faz do tema dessa manhã é a questão 128, onde ele faz a seguinte pergunta: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Então, para a gente entender a pergunta, o que a gente hoje chama de anjos, arcanjos, ou serafins, eles são uma categoria diferente de espíritos? Eles são espíritos diferentes dos demais espíritos? Eles são espíritos diferentes, inclusive daqueles espíritos aos quais eles rezam, eles ajudam? E a resposta é não. Não são espíritos diferentes. São espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, qual que é a diferença, por assim dizer, entre anjos, arcanjos e os demais espíritos? É o grau de aperfeiçoamento, é o grau de elevação, mas todos, sem exceção, são espíritos. O que muda, então, é o grau pelos quais eles estão estagiando. E daí Allan Kardec faz um comentário sobre essa resposta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes às designações de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Então ele só faz aqui uma diferenciação, que ainda
na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, né? E ainda hoje existe esses termos, né? O anjo malvado, o anjo maligno, o anjo das trevas, né? Então, só para explicar um pouquinho, o anjo, né, a qual ele faz essa acepção num grau mais elevado, então ele fala que aqui a palavra anjo significa espírito já de luz, espírito já superior, já passou por toda a escala que todos os espíritos passam em busca de perfeição. Então, como a gente vem falando aqui nesse capítulo, nesses estudos dessas manhãs, quando cabe a mim falar sobre essa parte do Livro dos Espíritos, sobre esses diferentes estágios de graus de elevação do espírito, né? Onde ele começa ali na terceira classe, vai estagiando, sobe para a segunda, depois vai estagiando e sobe para a primeira. Então o anjo ele já passou por todos esses degraus, ele já passou por toda essa evolução. Se não houvessem esses processos, qual seria o seu mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelo aprendizado? Seria o mesmo que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas. Embaraçam-nos nas sobras da ignorância, né? Então o que ele quer dizer aqui? Se Deus já tivesse criado esses espíritos perfeitos, quais seriam os méritos dele por serem perfeitos, né? E o que eles saberiam sobre a imperfeição? Como é que eles entenderiam, por exemplo, o grau em que nós estamos, as dificuldades pelas quais nós temos, se eles já foram criados perfeitos, se eles nunca passaram por isso? Então, por isso que Deus cria todos simples e ignorantes. E por isso que a resposta aqui, quando ele fala que eles são uma classe diferente de espíritos, é não. Né? E é não por quê? Porque eles também são espíritos. Também estagiaram, também passaram exatamente, não talvez da mesma forma, porque cada um tem o seu trajeto, cada um tem o seu caminho, mas também passaram pelos degraus da inferioridade, passaram pelos degraus da imperfeição. E hoje estão nesse estágio mais avançado, né? Então, o que os diferenciam de nós é apenas o degrau em que eles estão vivendo. Aí na próxima pergunta, né, Kardec faz o seguinte questionamento: os anjos hão percorridos todos os graus da escala? Né? Então, para chegarem a anjos, passam por todos os degraus. Percebam que Kardec ele fica reforçando essa questão de evolução. Percorreram todos os graus, mas do modo em que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, o que a espiritualidade responde aqui? Todos nós vamos chegar à perfeição. Todos nós um dia seremos anjos. Como que nós vamos chegar lá é que depende exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Então, ele fala que uns aceitaram sem murmurar suas missões. Foram mais rápido, por assim dizer, né? Chegaram mais depressa. Outros demoraram um pouquinho mais, gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição, né? Mas qual que é uma observação que a gente faz aqui? Quando ele pergunta sobre anjo, ele pergunta sobre o trajeto pelo qual esse anjo chegou, ou ele simplesmente pergunta o que é um anjo, por exemplo, né? Então pouco importa o trajeto pelo qual ele seguiu, o que importa é que ele chegou naquela escala, né? O que ele fez para chegar ali, como ele chegou, se gastou mais ou menos tempo, se foi mais amoroso, ou se demorou um pouco mais para conhecer esse amor, se foi mais afetuoso, ou se demorou um pouco mais para ser afetuoso. Perceba que eu falo que tem que chegar no amor, tem que chegar no afeto. O que você pode fazer é retardar um pouquinho, mas você tem que chegar nesse grau, você tem que chegar nesse sentimento, você tem que despertar esse sentimento. O que importa é despertar, e não importa o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória. Os processos de despertamento das criaturas de Deus são diversos, né? Então cada um desperta ao seu tempo, cada um começa a acordar, começa a enxergar, começa a reviver ou a viver efetivamente dentro de cada tempo. Todos esses despertamentos nos levam à perfeição. Em resumo, né? O espírito nasce das mãos do Criador com seus atributos em estado latente, né? Então a gente já nasce com esse atributo de perfeição ali adormecido, né? Leis vigoram por todos os ângulos da grande vinha do Senhor.
inspirando e movimentando do protozoário aos maiores benfeitores que dirigem os mundos. Então o que ele fala? Que a gente já nasce com esse germe de perfeição, né? E que tudo aquilo que nós fazemos contribui tanto para a nossa evolução, quanto contribui também para a evolução do mundo em que nós vivemos, né? Desde, ele fala do protozoário, né? Vamos falar assim, da célula, da menor célula, né? Ou da mais insignificante, né? Entre parênteses e parênteses bem grande, porque nada que Deus faz é insignificante, até as maiores criaturas, né? Que seriam, por exemplo, os anjos, arcanjos. Então todos, né? Desde o pequeno, como o Sr. Aurélio sempre fala, desde o verme, né? Até o anjo, Deus ama todos de uma maneira igualitária, porque senão não seria Deus, e todos têm a sua função no seu reinado, todos têm a sua função de evolução, e todos, sem exceção, também evoluem. Podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos desde a sua formação, né, desde o começo dela, quando a gente é criado como espírito lá atrás, ainda como princípio inteligente, até a sua angelitude, como as vidas humanas, desde o berço ao túmulo, né? Então tudo é essa forma de crescimento. As diferenças são enormes entre os seres humanos, diferenças essas que partem da maturidade, que nunca é igual, do tempo de vida de cada ser. Os espíritos igualmente são assim, eles se diferenciam pelo tempo. Então a gente vê, se a gente pegar duas pessoas de 40 anos, né, as duas pessoas são totalmente diferentes, né? Uma que ele fala aqui, talvez um pouco mais dura, mais madura, outra talvez um pouco mais criança, outra talvez mais criança ainda, outra talvez mais madura, inclusive pela sua idade, né? Se a gente pegar dois irmãos gêmeos, né, a gente vai ver que nesses dois irmãos gêmeos, criados sob o mesmo teto, sob a mesma família, vindo da mesma mãe, no mesmo tempo, são espíritos diferentes. E por quê? Porque somos espíritos diferentes, né? E porque temos o livre-arbítrio, porque temos a nossa jornada, temos o nosso ponto de partida, que é igual a todo mundo, né? Mas o nosso ponto de chegada e como a gente chega nesse ponto, que é o que muda de ser para ser. O livre-arbítrio, então, ele se expressa nesse sentido. Os que escolhem o mal são espíritos aos quais faltam experiências no campo de ascensão. Os que chamamos de mal convida a alma com as facilidades inerentes às suas ilusórias conquistas, e todos nós passamos pelas ilusões da vida. Como precisamos da teoria, para que comecemos as práticas, ninguém toma água sem primeiro ter sede, nem come sem apresentar a fome. A pessoa alguma veste sem primeiro estar nua. Então, o que ele fala aqui? Então a gente tem já essa propensão, essa evolução, esse aprendizado. Por que a gente precisa estagiar aqui nesse planeta? Porque nós precisamos passar por tudo aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, quando eu estudo, e vejo que a matéria ela não é tão importante para a minha vida, do ponto de vista moral, mas que eu preciso da matéria para experimentar, para provar, para passar pelos meus estágios de evolução, né? Quando eu aprendo isso é bonito, quando eu vou viver eu tenho essas dificuldades. E por quê? Entra no segundo parágrafo aqui, eu ainda sou iludido pelo mundo pelo qual eu vivo, às vezes pelas facilidades pelas quais eu busco, às vezes pelos processos pelos quais eu estou passando, né? E muitas vezes é por falta mesmo do meu entendimento, por falta mesmo da minha falta de despertamento, né? Eu ainda não consigo enxergar o mundo material vivendo junto com o mundo espiritual. Como não passar pelas experiências para depois vivê-las? Ninguém parte de Deus retamente, sem nenhum problema. As contradições, nós mesmos é que as criamos, para nós mesmos a resolveremos, assegurando o próprio mérito no coração como sendo o esforço da boa luta, né? Então, é nós mesmos que criamos as nossas dificuldades, é nós mesmos que criamos os nossos problemas, para depois a gente ter que solucioná-los, né? Então não é um castigo de Deus, não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo que vem e fala, Fábio, como você fez isso numa outra encarnação ou nessa própria, você vai ter que passar por isso, né? Sou eu que vou plantando essas minhas escolhas, sou eu que vou plantando essa minha plantação, por assim dizer. E o melhor de tudo, eu posso mudar isso a qualquer tempo, né? Eu posso mudar a forma como eu planto para eu poder depois mudar
a forma do que eu vou colher. Então eu posso passar uma vida toda errando, né, e no final eu tentar começar essa correção, não quer dizer que eu vou, então eu mudei, eu vou ser salvo, né, entre aspas, né, mas eu já comecei esse meu despertamento. E quanto mais rápido eu começar, mais eu vou tentar e mais eu vou buscar essa minha evolução. Né? Daí depois na questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então, o que ele pergunta aqui? Se é errado essa crença, né, de que existem anjos e demônios que já foram assim criados, porque todas as outras, né, religiões, ou a grande maioria dela, ou a grande maioria, ele não fala aqui nem de religião, ele fala de crenças, falam sobre isso, né, e assim o ensinam, e assim o praticam, né, e daí a espiritualidade responde. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles seriam assim desde todos os tempos. Então o que ele está falando aqui? Para pegar como exemplo o nosso planeta que a gente vive, né? O planeta Terra. Ele fala que o nosso planeta ele não existe desde o início dos tempos, até mesmo porque nem os espíritos superiores sabem quais são os inícios desse tempo, né? Só Deus assim o sabe, né? Então, se o planeta Terra ele não existe desde o começo, e quando a gente vem para aqui habitar, a gente vê toda essa perfeição, né? Vê toda essa uniformidade, tudo girando como deve girar, todos os animais vivendo como devem viver, a natureza sendo como deve ser, o homem, o corpo do homem, por assim dizer, sendo como deve ser, de acordo com o planejamento de cada um, né? Não é de se imaginar que, se existe então isso, que já tenham espíritos perfeitos ou espíritos superiores que regem tudo isso, né? E a resposta é sim, né? Existem esses espíritos perfeitos que regem tudo isso. Então, por exemplo, Jesus Cristo no nosso planeta. O que ele fala é o seguinte: isso não quer dizer que Cristo já foi criado como Cristo, que Cristo já nasceu Cristo. Ele também estagiou e daí em outros mundos e também foram originários, que também passaram pelo estágio evolutivo, que também tiveram espíritos ali que começaram e já eram perfeitos, né? E isso desde o sempre, né? Desde o começo, né? Quando foi esse começo, só Deus o sabe. A única certeza que nós temos é que ele não tem fim, né? Talvez o mundo a forma pela qual nós conhecemos hoje, um dia deixe de existir, né? Esse mundo aqui. Tá, mas isso vai demorar muito e muito tempo. E por quê? Porque ele também precisa dessa evolução, né? Mas com certeza, até lá, a gente já vai ter, pelo menos, aposentado, né? Então, pelo menos, garantida a nossa aposentadoria, a gente já vai ter conseguido, né? Porque o mundo, ele é assim. Assim como os espíritos evoluem, o mundo também evolui, né? O mundo também passa por estágios, né? Então, o nosso próprio planeta, a gente estuda na ciência que lá atrás ele era um planeta mais grosseiro, onde viviam animais mais grosseiros, por assim dizer. E daí ele foi evoluindo, tá? E daí a última pergunta dessa manhã era um pouquinho extensa, porque Kardec daí faz um monte de observações, tá? Eu não peguei todas, eu peguei os principais tópicos para a gente poder compreender um pouquinho mais, ou tentar, né? Há demônios no sentido que se dá a esta palavra, né? Então assim, ele falou até agora sobre anjos, né? E demônios, naquela palavra como a gente próprio conhece, né? O diabo, por assim dizer, Satanás, aquele espírito voltado ao mal. Se houvesse demônios, seria obra de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Por quê? Deus criou tudo exatamente como é. Deus criou tudo dentro da sua perfeição. Então, se houvesse um ser propenso ao mal,
seria Deus que assim o tivesse criado. Porque se ele também se auto tivesse criado, então Deus se auto-criou. Se o demônio também tivesse se auto-criado, ele seria tão poderoso quanto Deus. Se fosse tão poderoso quanto Deus, Deus não seria único. Se Deus não fosse único, tudo isso pelo qual a gente estuda não teria razão de ser, né? Então, se não existe esse ser que também é tão poderoso quanto Deus, e se tudo é obra de Deus, então Deus teria que ter criado um ser voltado exclusivamente para o mal, né? O que também começa a fugir um pouco do nosso conceito, porque se Deus é todo amor, é todo bondade, para que criar um espírito voltado à maldade? Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então o que ele fala? Que existem esses seres voltados ao mal? Existem, mas porque eles assim o querem, e não são de forma permanente, não são de forma perpétua, não vão ficar ali eternamente voltado para a prática desse mal, né? Porque como a gente fala desde o começo, o único destino que nós temos é o da perfeição. O que pode mudar é o caminho em que eu fico voltado para essas maldades, é o caminho em que eu fico errando, é o tempo que eu fico errando, né? Então, Allan Kardec começa: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então aqui ele traz um pouquinho sobre o conceito histórico, né, onde a palavra demônio, a origem dela era para espírito, por assim dizer. Então tanto faz espíritos voltados para o bem ou espíritos voltados para o mal. Quando surgiu a palavra demônio, que do grego, né, aí ele vem como daimon, então significava esses espíritos, esses gênios, né, voltados tanto para o bem quanto para o mal. Por demônios, né, daí agora segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem esses espíritos malfazejos. Então aqui ele faz essa distinção, assim como ele falou no começo, que anjo também existe, anjo do bom e anjo do mal, por assim dizer, e que no livro, para fins de aprendizado, ele separou que anjo são espíritos voltados sempre ao bem, então demônio aqui seriam espíritos voltados ainda à ignorância, né? Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade, né, que a gente falou agora há pouco, né? Então assim, não faz sentido você ter um ser perfeito, né, todo amor e toda bondade, e criar um espírito para nunca progredir, para nunca evoluir. Todo mundo evolui, menos aquele espírito, menos aquele demôniozinho, por assim dizer. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas, né? Então, que é o que a gente também já falou. Então, se eles também se autocriaram, então seriam tão poderosos quanto Deus. E daí Deus não seria uno. E se Deus não fosse uno, o mundo não seria essa perfeição pela qual é. Porque teríamos dois seres brigando eternamente. E a gente seria simplesmente um joguete, né? Ora para um, ora para o outro, né? Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus, né? Então o que nós fizemos enquanto seres ainda imperfeitos? A gente acredita que sempre há anjos e que, para mim, como o anjo já é perfeito, então Deus só pode ter criado ele assim, porque não cabe para mim chegar naquele grau de perfeição, né? Quando eu não começo esses estudos, os demônios é a mesma coisa, né? E eu acho que daí é um pouquinho pior, porque eu começo a colocar a culpa das minhas imperfeições nesses seres ainda ignorantes. Então por que... Quem nunca ouviu falar, né? Ah, a carne é fraca, né? A carne é fraca? Será que a carne é fraca? Né? A carne é carne, né? Quem é fraco?
Fraco é o espírito. Fracos somos nós. Né? Fracos somos nós que deixamos nos tender pelas mazelas da matéria, e não da carne. Né? Então não é a carne que é fraca. Não são os demônios que nos vêm ali assoprar e a gente acaba errando porque teve esse sopro. Né? Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto que não se pode admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Né? Então, nós personificamos esse espírito, né? Nós personificamos esse personagem, por assim dizer, que visa sempre a combater o bem. Né? Então, se a gente pegar hoje tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Então, seja novelas, sejam filmes, seriados, a gente sempre vai ver que sempre existe essa luta constante entre o bom e o ruim, o bom e o ruim, o bom e o ruim, e sempre na forma de figuras, né? Sempre um bom é um personagem, um ruim é um outro personagem. E daí a gente também, por que a gente faz isso ainda nos dias de hoje? Porque ainda está enraizado na gente, né? Deus e Satanás, ou Deus e o demônio, sempre dois espíritos anteriores um assim, né? Então assim, um lá em cima e um lá embaixo, e a gente no meio fazendo esse joguete entre eles, né? O que não faz, como a gente vem dizendo, sentido nenhum. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Né? Então, assim como também a gente pintou Deus como aquele senhorzinho branco, de barba, sentado num trono lá no alto, a gente pintou também a forma do demônio lá embaixo, cercado de trevas, cercado de fogo, né? Como um ser ruim, como um ser voltado à maldade. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nas quais podemos crer moram dentro de cada criatura que ainda não pode eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais. Então existem esses demônios, existem dentro de cada um de nós, através do ódio, da inveja, do ciúme, da maledicência. Mas é importante lembrar que eu posso expulsá-los, ou eu posso doutriná-los, ou eu posso melhorá-los, esses sentimentos que eu tenho, de acordo com aquilo que eu quero, da forma como eu quero. Né? Quando eu peço essa ajuda, né, ela vem. Esses espíritos bondosos, esses anjos, sempre estão dispostos a nos socorrer, né? Que muitas vezes nós não fazemos esse pedido. E quando fazemos, a gente fecha a porta. A gente fecha a porta do coração. E daí eles não têm o porquê arrombar, né? Eles simplesmente entram para aquelas portas que estão abertas para eles. E aqueles que lhe pedem o socorro. Então, para finalizar, é bom que pensemos nisso. Se existem anjos que foram sempre anjos e demônios que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou os seus filhos na igualdade com tendências diferentes? Né? Então, se há anjos que sempre foram anjos e demônios que sempre foram demônios, então ok, esses dois têm o seu papel a cumprir. Um sempre ser bom, o outro sempre ser ruim. Por que nós temos que lutar todo dia para tentar nos melhorarmos? Né? Qual que é o sentido de Deus? Porque nós não fomos esses escolhidos, né? Nem para serem anjos e nem para serem demônios, né? Porque eles já têm o seu papel fundamental, bom e ruim. Pronto, acabou. Não vai passar disso, não vai melhorar disso e nunca vai melhorar, sempre vai ser ruim. Por que nós temos então que estar sempre lutando, sempre reencarnando para poder nos melhorar? Então não faz sentido algum. Né? Então todos sim, criados simples e ignorantes, alguns voltados, eu não gosto de falar maldade, então assim, alguns voltados para a ignorância, né? Ainda errando porque não sabem, porque não querem aprender, outros errando porque sabem, mas não querem melhorar,
e nós aqui lutando dia a dia, às vezes errando porque não sabe, às vezes errando sim porque sabe, mas ainda voltado para as nossas práticas inferiores, mas sempre tentando galgar um degrauzinho um pouco mais acima. É isso que a gente espera de cada um de nós, né? E que Deus também assim o espera, né? Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, que são os passes, sempre lembrando, né? A gente pede que enquanto adentrarem a câmara de passe, continuem com a máscara.